Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 5 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya. Então vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Vidura, o melhor dentre a dinastia Kuru, que era perfeito no serviço devocional ao Senhor, chegou assim à nascente do celestial rio Ganges, Hardwar, onde Maitreya, o grande e impenetrável sábio erudito do mundo, estava sentado. Vidura, que era perfeito na brandura e estava satisfeito com a transcendência, perguntou-lhe. Vidura disse: Ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades fruitivas para atingir a felicidade, mas ninguém encontra a saciedade nem mitigação da aflição. Pelo contrário, estas atividades só fazem por exasperar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientações sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da Suprema Personalidade de Deus para mostrar compaixão pelas almas caídas que são adversas ao sentido de subordinação ao Senhor. Por isso, ó grande sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço devocional ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta em termos dos antigos princípios védicos que só são transmitidos àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Ó grande sábio, narra, por favor, como a Suprema Personalidade de Deus, que é o Senhor independente e sem desejos dos três mundos e o controlador de todas as energias, aceita encarnações e cria a manifestação cósmica com princípios regulativos dispostos perfeitamente para a sua manutenção. Ele se deita em seu próprio coração, estendido sob a forma do céu, e colocando assim toda a criação neste espaço, ele se expande em muitas entidades vivas que se manifestam como diferentes espécies de vida. Ele não tem que se esforçar para sua manutenção, porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e o proprietário de todas as coisas. Assim, ele é distinto das entidades vivas. Narra também sobre as auspiciosas características do Senhor em suas diferentes encarnações para o bem-estar dos duas vezes nascidos, das vacas e dos semideuses. Nossas mentes nunca se satisfazem completamente, apesar de ouvirmos continuamente sobre suas atividades transcendentais.
O Rei Supremo de todos os reis cria diferentes planetas e locais de habitação, onde as entidades vivas se situam de acordo com os modos da natureza e o trabalho, e cria seus diferentes reis e governantes. Ó principal entre os Brahmanas, por favor, descreve também como Narayana, o Criador do Universo e o Senhor autossuficiente, cria diferentemente as naturezas, atividades, formas, características e nomes das diferentes criaturas vivas. Ó meu Senhor, tenho ouvido repetidamente da boca de Vyasadeva sobre estes status superiores e inferiores da sociedade humana, e estou completamente saciado de todos estes temas menores e sua felicidade. Eles não me satisfizeram com o néctar dos tópicos sobre Krishna. Quem na sociedade humana pode ficar satisfeito em ouvir conversas suficientes sobre o Senhor, cujos pés de lótus são a soma total de todos os locais de peregrinação e que é adorado por grandes sábios e devotos? Estes tópicos podem cortar nosso cativeiro à afeição familiar simplesmente por entrarem nos orifícios de nossos ouvidos. Teu amigo, o grande sábio Vyasadeva, já descreveu as qualidades transcendentais do Senhor em sua grande obra, o Mahabharata, mas a ideia é atrair a atenção da massa popular para o Krishna Katha, o Bhagavad Gita, através de sua forte afinidade por ouvir tópicos mundanos. Para aquele que está ansioso por se ocupar constantemente em ouvir estes tópicos, o Krishna Katha gradualmente aumenta sua indiferença por todas as outras coisas. Esta lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Krishna pelo devoto que atingiu a bem-aventurança transcendental subjuga todas as suas misérias sem demora. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são adversas aos tópicos sobre a transcendência e que deste modo ignoram o propósito do Mahabharata, o Bhagavad Gita. Eu também me apiedo delas, porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto elas se envolvem com apresentações de especulações filosóficas, teóricas metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Ó Maitreya, ó amigo dos aflitos, somente as glórias do Senhor Supremo podem fazer o bem para as pessoas em todo o mundo. Por isso, assim como as abelhas colhem o mel das flores, por favor, descreve a essência de todos os tópicos do Senhor. Por favor, canta todas essas transcendentais atividades sobre-humanas do Supremo Controlador, a personalidade de Deus, que aceitou encarnações totalmente providas com toda a potência para a completa manifestação e manutenção da criação cósmica. Shukadeva Goswami disse: o grande sábio Maitreya Muni, depois de muito honrar Vidura, começou a falar a pedido de Vidura, para o bem-estar máximo de todas as pessoas. Sri Maitreya disse: ó Vidura, todas as glórias a ti. Perguntaste-me sobre o maior de todos os bons, e assim mostraste sua misericórdia tanto para o mundo quanto para comigo, porque tua mente está sempre absorta nos pensamentos da transcendência. Ó Vidura,
não admira em absoluto que tenhas aceitado o Senhor, assim, sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Sei que agora és vidura devido à maldição de Mandavya Muni e que anteriormente foste o rei de Amaraja, o grande controlador das entidades vivas após sua morte. Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, na esposa amaciada do irmão dele. Vossa graça é um dos companheiros eternos da Suprema Personalidade de Deus, e por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Portanto, descreverei para ti os passatempos, através dos quais a personalidade de Deus estende sua potência transcendental para a criação, manutenção e a dissolução do mundo cósmico da forma como ocorrem um após o outro. A personalidade de Deus, o Senhor de todas as entidades vivas, existia antes da criação como o único e inigualável. É apenas por sua vontade que a criação se torna possível e novamente tudo se funde nele. Este Eu Supremo é sintomatizado por diferentes nomes. O Senhor, o proprietário indiscutível de todas as coisas, era o único vedor. A manifestação cósmica não estava presente naquela época, e assim ele se sentiu imperfeito em suas partes integrantes plenárias e separadas. A energia material estava adormecida, ao passo que a potência interna estava manifestada. O Senhor é o vedor, e a energia externa, que é vista, funciona tanto como a causa quanto como o efeito na manifestação cósmica. Ó fortunadíssimo Vidura, esta energia externa é conhecida como Maya ou ilusão, e é somente através de sua atuação que toda a manifestação material se torna possível. O Ser Vivo Supremo, sob seu aspecto de encarnação Purusha transcendental, que é a expansão plenária do Senhor, fecunda a natureza material com seus três modos. E assim, pela influência do tempo eterno, as entidades vivas aparecem. Depois disso, influenciada pelas interações do tempo eterno, manifestou-se a suprema soma total de matéria chamada de o Mahatattva. E neste Mahatattva, a bondade imaculada, o Senhor Supremo, semeou as sementes da manifestação universal geradas de seu próprio corpo. Depois, então, o Mahatattva diferenciou-se em muitas formas diferentes como o reservatório das futuras entidades. O Mahatattva está principalmente no modo da ignorância e gera o falso ego. Ele é uma expansão plenária da personalidade de Deus, com total consciência dos princípios criadores e do tempo para a frutificação. O Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se no falso ego, o qual se manifesta em três fases: a causa, o efeito e o executor. Todas estas atividades estão no plano mental e baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em três modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. O falso ego transforma-se na mente pela interação com o modo da bondade.
Todos os semideuses que controlam o mundo fenomenal também são produtos do mesmo princípio, a saber, a interação do falso ego com o modo da bondade. Os sentidos são certamente produtos do modo da paixão no falso ego, e por isso o conhecimento filosófico especulativo e as atividades fruitivas são predominantemente produtos do modo da paixão. O céu é um produto do som, e o som é a transformação da paixão egoísta. Em outras palavras, o céu é a representação simbólica da alma suprema. Depois disso, a personalidade de Deus lançou para o céu o seu olhar, parcialmente misturado com o tempo eterno e a energia externa. E assim desenvolveu-se a sensação do tato, da qual foi produzido o ar no céu. Depois disso, o ar extremamente poderoso, interagindo com o céu, gerou a forma da percepção dos sentidos, e a percepção da forma transformou-se em eletricidade, a luz para ver o mundo. Quando a eletricidade condensou-se no ar e o Supremo lançou o seu olhar para ela, nessa altura, por uma mistura do tempo eterno com a energia externa, ocorreu a criação da água e do gosto. Depois disso, a Suprema Personalidade de Deus lançou o seu olhar sobre a água produzida pela eletricidade, e esta água misturou-se com o tempo eterno e a energia externa. Assim, ela se transformou na terra, que é identificada fundamentalmente pelo odor. Ó cavaleiro, de todos os elementos físicos, começando do céu e descendo até a terra, todas as qualidades inferiores e superiores devem-se apenas ao toque final do olhar da Suprema Personalidade de Deus. As deidades controladoras de todos os elementos físicos supramencionados são expansões do Senhor Vishnu dotadas de poder. Elas são corporificadas pelo tempo eterno sob a influência da energia externa e são suas partes integrantes. Por terem sido incumbidas de diferentes funções dos deveres universais e não terem sido capazes de executá-las, elas, as deidades controladoras, ofereceram fascinantes orações ao Senhor, como se segue. Os semideuses disseram: Ó Senhor, vossos pés de lótus são como um guarda-chuva para as almas rendidas, que as protege de todas as misérias da existência material. Todos os sábios, sob este abrigo, lançam fora todas as misérias materiais. Por isso oferecemos nossas respeitosas reverências a vossos pés de lótus. Ó Pai, ó Senhor, ó Personalidade de Deus, as entidades vivas no mundo material nunca podem ter nenhuma felicidade, porque são oprimidas pelos 3 tipos de misérias. Por isso, elas se refugiam à sombra de vossos pés de lótus, que são plenos de conhecimento, e assim nós também nos refugiamos neles. Os pés de lótus do Senhor são por si mesmos o refúgio de todos os locais de peregrinação. Os grandes sábios de espírito claro, transportados pelas asas dos Vedas, sempre buscam o ninho do vosso rosto de lótus. Alguns deles se rendem a vossos pés de lótus a cada passo,
refugiando-se no melhor dos rios, o Ganges, que pode salvar-nos de todas as reações pecaminosas. Simplesmente por ouvir sobre vossos pés de lótus com avidez e devoção, e por meditar neles dentro do coração, uma pessoa ilumina-se imediatamente com conhecimento e, em virtude do desapego, ela se tranquiliza. Devemos, portanto, refugiar-nos no santuário de vossos pés de lótus. Ó Senhor, vós assumes encarnações para a criação, a manutenção e a dissolução da manifestação cósmica, e por isso todos nós refugiamo-nos a vossos pés de lótus, porque eles sempre propiciam a lembrança e a coragem para vossos devotos. Ó Senhor, as pessoas que estão enredadas pela indesejável ansiedade do corpo material temporário e dos parentes, e que estão atadas a pensamentos de meu e eu, não são capazes de ver vossos pés de lótus, apesar de vossos pés de lótus estarem situados dentro de seus próprios corpos. Mas permite que nos refugiemos a vossos pés de lótus. Ó grandioso Senhor Supremo, as pessoas ofensoras, cuja visão interna tem sido demasiadamente afetada por atividades materialistas externas, não podem ver vossos pés de lótus, mas eles são vistos por vossos devotos puros, cujo único objetivo é desfrutar transcendentalmente de vossas atividades. Ó Senhor, as pessoas que, por causa de sua atitude séria, chegam ao estágio do serviço devocional imaculado, alcançam o significado completo da renúncia e do conhecimento e atingem o Vaikuntha Loka no céu espiritual simplesmente por beberem o néctar de vossos tópicos. Os outros, que se tranquilizam por meio da autorrealização transcendental e subjugam os modos da natureza em virtude de um poder e conhecimento sólidos, também entram em vós, mas para eles é muito doloroso, ao passo que o devoto simplesmente executa serviço devocional e deste modo não sente nenhuma dor. Ó pessoa original, portanto, nada mais somos do que vossa propriedade. Apesar de sermos vossas criaturas, nascemos um após o outro sob a influência dos três modos da natureza, e por este motivo agimos separadamente. Por isso, após a criação, não podemos agir harmoniosamente para vosso prazer transcendental. Ó não nascido, por favor, esclarecei-nos a respeito dos processos e meios pelos quais possamos oferecer-vos todos os grãos e objetos desfrutáveis, para que tanto nós quanto todas as outras entidades vivas neste mundo possamos nos manter sem perturbação e possamos facilmente satisfazer as necessidades da vida, tanto para vós quanto para nós mesmos. Vós sois o original Criador pessoal de todos os semideuses e das ordens de diferentes gradações, e não obstante sois o mais velho e sois imutável. Ó Senhor, não tendes origem ou superior, fecundastes a energia externa com o sêmen da totalidade das entidades vivas, e não obstante sois não nascido. Ó Eu Supremo, por favor, dai a nós,
que fomos criados no começo do Mahatattva, a energia cósmica total, vossas amáveis orientações sobre como devemos agir. Por favor, concedei-nos vosso conhecimento perfeito e potência para que possamos prestar-vos serviço nos diferentes setores da criação subsequente. E assim terminamos esse capítulo 5. Assim, aqui nesse capítulo, vemos que Vidura se aproxima de Maitreya, que estava meditando no rio Ganges, e pede instruções, sobre Deus e todo o conhecimento que ele ouviu de Krishna na hora que Krishna estava desaparecendo. Então, Krishna falou para Vidura e Maitreya todo esse conhecimento que ele vai narrar agora para Vidura. Então, Vidura é Yamaraj, o Senhor da Morte, que por uma maldição ele teve que vir aqui nesse corpo de Vidura, e Vidura também é um filho de Vyasadeva, Vyasadeva teve uma esposa, como fala, amaciada, e teve ele. E aí Maitreya fala uma coisa importante, ele fala assim: o Senhor Krishna só permitiu que eu ouvisse, junto com Uddhava, todo esse conhecimento, para que agora eu possa passar para você. Então Vidura era muito querido pelo Senhor Krishna, e ele fez esse arranjo de Maitreya se aproximar dele para que esse conhecimento fosse transmitido a Vidura. E aí Maitreya começa a falar sobre como Krishna manifestou tudo, desde os elementos mais sutis, quando tudo era imanifesto e só existia Deus. Então Deus, através de seu olhar, lançou, assim como o sêmen na natureza material, porque Krishna, um sentido dele tem a função de todos os outros sentidos. Então Deus pode comer com os olhos, pode fecundar com os olhos, e pode fazer tudo. E ao olhar para a natureza, para a energia externa, através do tempo e do falso ego, ele criou tudo, a mente, a inteligência, os semideuses, criou os elementos grosseiros e sutis, criou tudo, conforme está nesses versos aqui bem delineado, porque tudo vai sendo criado de acordo com a injunção do olhar de Deus. Cada elemento vai se transformando em outro, vai se, vamos dizer assim, somatizando de uma forma mais densa, desde o sutil, mais sutil, Mahatattva, até a Terra, e suas características, suas qualidades, tudo vem dessa energia de Deus que está penetrando na energia material através do olhar de Deus. E dessa forma, os semideuses que foram criados junto com a mente, através da ação do falso ego no modo da bondade, a mente, os semideuses, quando eles foram criados por Krishna para administrar o universo, eles não sabiam como fazer isso. Então, eles se aproximaram de Vishnu, de Garbhodakashayi Vishnu, e fizeram as orações que estão aqui nesses versos, mostrando que quem tem esse conhecimento tem a abrangência de toda a sabedoria que está em Deus, que está atuando em nosso coração. Então esses versos eles falam muito, assim que podem haver vários processos de autorrealização no mundo, mas esse que nós ficamos fixos, nos pés de lótus do Senhor Krishna, que está agora mesmo dentro do nosso coração, é o mais elevado, é o mais eficiente, de modo que enquanto as pessoas assim praticam por várias vidas, assim, um processo esforçado de tentar realizar Deus, e muitas vezes essa realização não é a final, mostra que aqui apenas pelo serviço devocional,
pacientemente praticado dia a dia nessa lembrança dos pés de lótus do Senhor Krishna, ou no canto do seu santo nome, ou na absorção de seus passatempos, é o método perfeito para realizar Deus. Então Krishna está nos ensinando aqui, através da boca de Maitreya Muni, né, como atingirmos a perfeição da vida. Assim, esse último verso, os semideuses está pedindo, né, para que Krishna dê a eles, que foram criados no começo do Mahatattva, essa energia cósmica total, as amáveis orientação como eles devem agir. Então eles falam, por favor, concede-nos esse conhecimento perfeito que é seu e a potência para que possamos prestar-vos serviço nos diferentes setores da criação subsequente. Então Krishna ele faz essa criação inicial, bota todos os elementos, né, materiais, sutis e grosseiros à disposição, e os semideuses eles vão manipular esses elementos para criar tudo, né, todas as formas, todos os planetas, né, todas as galáxias, tudo vai ser criado por esses seres, né, que são potencializados por Deus para isso. Então todos os semideuses são entidades vivas, só que super elevadas, né? Que têm poder de criar, né? Isso aí, sistemas solares, galáxias e tudo mais. Enquanto nós que estamos aqui nessa forma humana, somos entidades vivas igualzinho, né, ao semideus, só que ainda nós estamos aprendendo esse processo de criar. Ainda estamos aprendendo a como controlar, né, o nosso, vamos dizer assim, um micromundo, né? Então a forma humana, se você for observar por dentro dela, é como se fosse um micro-universo, né? Cheio de cada célula, cada átomo desse corpo é um cosmo, vamos dizer assim. Então você está aprendendo a controlar as suas energias e está aprendendo a se render a Deus, até que você vai atingir um ponto, né, posterior à evolução humana, onde você vai se capacitar como um semideus. O semideus já passou por esse estágio humano em que estamos agora. Então agora ele trabalha para Deus para criar o cenário, vamos dizer assim, onde os seres humanos, né, vão evoluir. Entende? Então os semideus aqui estão pedindo, né, a ajuda de Krishna logo lá no início da criação do universo. Para que, né, a criação inicial, para que a criação subsequente, né, ou secundária, seja feita pela potência de Deus colocada neles. Então todo mundo é servo eterno de Krishna, de Vishnu. Todo mundo está trabalhando para Deus, para um auxiliar o outro, para chegar a esse ponto, né, de consciência máxima, onde todo mundo vai entender que tem que se render amorosamente, né, a Krishna, a Deus, a Vishnu, e aí trabalhar dentro do plano de Deus, né, cada um dentro de um espírito cooperativo, para viver assim, bem situado, né, na existência. Aí você vai ser feliz, você vai estar satisfeito com o seu trabalho nesse universo, ou então você vai voltar para Vaikuntha Loka, né, a morada espiritual de Deus, e vai ter relações com Krishna lá. Então, a ideia é que nessa forma humana você atinja essa posição de se render aos pés de lótus de Krishna, e através da absorção no canto do santo nome e da leitura dos passatempos de Deus, você volte para o mundo espiritual, assim, diretamente, né? Porém, se você não alcançar isso, você pode também ir para posições superiores, igual tipo os semideuses, que continuam fazendo os afazeres administrativos desse universo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, o Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!